Você sonhou com o seu avô ou com a sua avó com relação à imagem, à identidade formológica da pessoa? Com relação a isso, o subconsciente não é muito fiel. O subconsciente é que produz os sonhos, mas ele é a parte mais poderosa ali da psique do humano. É o subconsciente que provê os resultados para a vida da pessoa e ele fornece também sonhos na linguagem arquetípica. E a figura do vô ou da avó representa ali uma linguagem já arquetípica para o sonhador decifrar. Então, o que que você está vendo ali, o que que você pode estar tendo na vida desperta ao figurar um avô ou uma avó nos seus sonhos? Você pode estar vendo, por exemplo, alguém que você não pode ver. Sim, porque o meu conceito de alguém, de pessoas e de gente aqui no meu canal, eu sempre, quando falo de alguém, de pessoas ou de gente, estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas, etc., porque a infinitude é a marca do nosso Criador e ele fez infinitos tipos de pessoas. Querer mensurar as medidas do Todo-Poderoso é o princípio da loucura. Então, você, quando está vendo um vô, uma avó ou alguém que já morreu, você está vendo, primeiramente na vida desperta, alguém invisível. Pode ser, inclusive, um espírito obsessor, porque o seu subconsciente não está usando a identidade legítima do vô, da avó ou da pessoa falecida que você vê no seu sonho. Está utilizando somente algumas características, como, por exemplo, invisibilidade. O vô e a avó geralmente representam ali alguém que é mais experiente que você, tá? Porque o vô e a avó já tiveram mais experiência. Então, está falando que na vida desperta você está lidando com algo ou alguém invisível, mais sábio, mais experiente, tá? Agora, é claro que os pormenores precisam ser bem detalhados e analisados para saber se esse alguém ali é alguém que vem a somar na nossa vida ou se é alguém que vem para prejudicar, como um espírito obsessor, por exemplo. Teve uma pessoa que sonhou que ele havia colocado lenha para queimar lá dentro, na boca do fogão, a lenha. E a avó dele, que já é falecida, tirou aqueles paus de lenha e jogou fora. E olhou para ele. Então, provavelmente, nesse caso ali, a avó está representando espíritos obsessores atuando na família por parte da mãe do sonhador. Os familiares advindos ali do matriarcal consanguíneo, porque agiu negativamente. Tá? Então, a probabilidade de essa avó lá no sonho estar representando um espírito obsessor, fazendo intersecção na vida do sonhador, é muito provável. Mas por que ela tirou os paus de lenha? Porque ela não quer que o sonhador cresça. Esse espírito obsessor não quer que o sonhador cresça e não quer que ele tenha bom relacionamento com os familiares. Por isso, porque o fogo representa energia para se aquecer, energia para prover alimentos e energia para exterminar coisas inservíveis ou prejudiciais. E você, não tendo lenha no fogão, não tem esse fogo. E é exatamente essa lenha que a avó dele tirou e pôs para fora, jogou fora. Então, o espírito obsessor quer que o ego do sonhador se apague, se esmoreça, né? Mas é claro que não é propriamente a avó lá, né? Pode um vô ou uma avó passar uma mensagem para uma pessoa através de sonho, lá da dimensão para onde eles foram? Pode sim. Todo ser humano é um médium. 100% das pessoas são médiums. Tá? O que acontece muitas vezes
é que a pessoa está recebendo a mensagem de um jeito no pavilhão mental e está transcodificando no seu ego e passa diferente, acrescenta um detalhe ou subtrai um detalhe. Mas não quer dizer que ela não seja uma pessoa médium. E por que você vê, às vezes, um médium ali ser mal falado, ser mal conceituado? Porque o médium não protege o seu pavilhão mental. Ele não purifica, ele acredita. Ele acredita que todos os tipos de pessoas são boas, e não é assim que funciona. Então, na falta de peneirar as pessoas que vêm no pavilhão mental, o médium que cai em desgraça, ele acredita em tudo. Daí ele faz o trabalho dele certo. Só que chega lá um belo dia, vem a gente dar pesada no pavilhão mental dele e bota para quebrar. Tá? Mas é um médium que não estuda, não busca conhecimento. Ele conta só com a mediunidade para fazer o trabalho dele. Isso não basta. Ser médium não isenta ninguém do estudo, da pesquisa, da leitura, da busca por vídeos instrutivos, de atualização. Todo ser humano tem pavilhão mental. Então, todo ser humano é médium. Mas nem todos querem o que é bom para todos, né? Você pode ter um pavilhão mental que permite a você receber mensagens de outras dimensões, de outras pessoas, mas você também tem ego, o que vem a ser também um negócio aí que pode ser visto como um problema. Então, a pessoa que sonha com alguém falecido, o que ela está vendo ali são características, né, de pessoa visível ou não visível. É preciso analisar com cuidado isso. O sonho onde figuram pessoas falecidas também pode estar retratando situações antigas que estão voltando para despacho, para discernimento, ali, para aplanamento na vida do sonhador. Então, os espíritos obsessores também podem se fazer representar por pessoas que já partiram dessa dimensão. Suponhamos que você sonhou com um homem que era muito violento quando ele era vivo e agora ele está morto. Então, o seu subconsciente está utilizando as características de violência só, não propriamente a identidade legítima e primordial lá daquela pessoa. Então, o seu sonho está querendo dizer que alguém invisível, mas violento, está atuando no seu astral, na sua vida, fazendo intersecção. Mas pode também representar uma pessoa carnal? É óbvio que sim, até porque as pessoas não visíveis agem na terceira dimensão, onde estamos, através do pavilhão mental dos humanos, inclusive, né? Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Pessoas Falecidas. Dê uma olhada, porque essa playlist vem a somar muito positivamente aí no aumento do seu saber, pode ter certeza. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca dos sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior, expansão da consciência, arquétipos, entre muitos outros. A pessoa que está sonhando com pessoa falecida, ela faria muito bem se, ao acordar, baixasse a imagem de uma águia na tela de fundo do seu celular. Pode ser na tela de bloqueio e na tela de fundo, desde que ninguém veja. Por quê? Porque a morfologia, o arquétipo da águia, quando o subconsciente vê essa figura, ele ativa comandos especiais voltado para alta percepção, para a visão 360 graus. E o seu poder de visibilidade acerca do que está acontecendo no seu espiritual, no seu astral, no seu cotidiano,
aumenta de 1 para 100 da água para o vinho. Tá? Só porque, como eu estou falando, ninguém pode ver que você tem uma águia como imagem de fundo aí no seu celular ou na sua carteira também. Querendo saber mais sobre esse assunto, veja a minha playlist Arquétipos. Tá? Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.